E mais uma vez temos um Mr. Olympia que traz diversas discussões relacionadas aos seus resultados. É isso que acontece quando é um tipo de competição subjetiva. É claro que vai ter diversas pessoas, fãs de certos competidores, de certos fisiculturistas, em que vão sempre estar do lado deles. Por mais que alguns árbitros tentam passar assim, uma visão que tem um tipo de objetividade em relação às competições e que tenta dar uma explicação. Muitas pessoas dão uma explicação de por que os vencedores são tais e por que isso, aquilo, relacionado ao condicionamento, à aparência de certos grupos musculares, à proporção. Tem sempre isso, mas sempre tem o pessoal que é meio que é tão fanático e gosta tanto de um fisiculturista que vai querer que ele vença, não importa o que. Apenas e isso nós temos essas discussões relacionadas aos resultados, principalmente da categoria Classic entre o Chris e o Ramondino, e também da categoria Open. Nós temos a mesma discussão em relação ao Hadi e o Derek, a ponto de que o pessoal que é fã do Hadi chegou a tentar derrubar o Instagram do Derek. O Instagram dele foi derrubado e agora, acho que recentemente voltou. E tem uma grande discussão relacionada a isso aqui que eu tô mostrando na foto, que são essas marcas de roxo, assim, logo debaixo do sovaco dele, que são provavelmente aplicações locais na asa dele, na questão da dorsal, em que, sim, eles usam local, como se o Hadi não usasse também. E o pessoal falando agora que o Derek não é um merecedor disso, porque tá na clara que ele usa local, e isso não é fisiculturismo, e o Hadi não usa local, por acaso. Vocês já viram? Tem umas fotos que eu vi um tempo atrás dos ombros dele, e que, mano, nossa, o bagulho tava feio. É claro que quem sabe agora no palco, que conta que é no palco, né? Se você consegue esconder teu óleo bem no palco, então praticamente pra esse pessoal tá tudo ok. Mas, tipo, achar que o Derek não deveria ter ganhado só por causa disso, vocês podem falar que o condicionamento do Hadi, principalmente no peitoral, tava melhor. Aí é uma coisa. Mas falar que o Derek não merecia vencer porque, esse cara usa local. Como se todos os outros também não usassem. Isso é algo frequente. Isso é algo bem comum, ainda mais na categoria Open, que tem muito cara montado, tem muito cara que usa isso para diversos fatores. E eu sei que existe um problema, que eu acho que devia ter um feedback maior dos hábitos, né? Eles mostram a pontuação, acredito, mas eles não mostram tipo uma questão mais dissertativa relacionada a por que tal cara venceu, o que faltou, o que fez a diferença de um cara acima do outro. Então, tipo, isso é algo que eu acho que deveria existir no fisiculturismo, ter um feedback maior assim, de esse cara ficou em primeiro por causa daquilo. Foi isso que meio que fez a diferença em relação a um vencer do outro. Isso daí eu acho que seria algo interessante, assim, que tivesse mais frequente no fisiculturismo. Mas em relação a a vitórias, são vitórias meio óbvias algumas vezes. Porque tem pessoal que explica mais a fundo, não os próprios hábitos que decidem a colocação, mas online você vê muitas pessoas falando assim, esse cara venceu por causa disso, aquilo. E na questão do Derek e do Hadi, eu acho que estava muito próximo. Eu acho que, como sempre, ele venceu de costas, o Derek venceu de costas do Hadi, da mesma forma que o Chris venceu do Ramon de costas. Foi a mesma coisa, a questão da dorsal, separação muscular, definição na dorsal, no posterior glúteo, acabou indo praticamente por causa disso. Então, essas questões da discussão, o pessoal parece que leva muito pro pessoal. Tipo, a ponto de, no caso do Derek, os fãs do Hadi, que são um pessoal bem patriota lá do Irã, que parece ser bem obcecado em relação à vitória, derrubou o Instagram do cara, tá atacando o cara como se fosse culpa dele, como se o cara vence. Porque eles vão encher o saco dos árbitros, em vez de encher o saco do cara que venceu o campeonato, que tava lá apenas para fazer a mesma coisa que todos os físicos lá estão fazendo. É para competir e vendo o que dá. Então, a mesma coisa em relação à da categoria Classic, Sibum e o Ramon, tipo, tem discussão falando que um deveria ter vencido o outro e, tipo, nitidamente dá pra ver o porquê que os árbitros poderiam ter escolhido um em relação ao outro. E, beleza, pode ter discordâncias, eu acho que aquele shape tem uma linha melhor, mas aí tem uma subjetividade muito grande, né? Eu acho que fisiculturismo, por mais que tenha essa subjetividade, né? Eu acho que o pessoal tem que ser mais objetivo. E eu acho que normalmente, né, costuma ter isso daí. É só em casos como, tipo, Mr. Olympia de 80, que aí o bagulho, realmente, aí começa, não tem muito pra onde fugir, fica meio óbvio. Mas nesse Mr. Olympia, tipo, eu acho completamente compreensível os resultados que teve.